Irmãos, tempo difícil, não é? Tempo de guerra, tempo de incerteza, tempo de apocalipse. Você já parou para pensar? Isso tem sido importante para você? Analisar esse tempo, você não está nem aí para isso. A gente precisa estar, né? A gente não vive sozinho nesse mundo, nós temos filhos, nós temos. E a coisa não está brincadeira, não. Tem que ser muito definido. O cristão, ele tem que estar muito definido. O cristão desse tempo, ele tem que encontrar segurança na palavra. Ele tem que ter certeza de que quer Jesus. E confia em Jesus, ele tem que estar disposto a confiar completamente em Jesus. E obter os resultados dessa fé. Porque o importante não é essa decisão propriamente dita. O mais importante é o resultado decorrente disso. Porque quando você tem uma vida de fé definida, quando você opta por Jesus de forma consciente, quando a consciência cristã ela domina o seu pensamento, quando você é capaz de negar-se a si mesmo, de deixar a sua própria vontade em decorrência do que você entende aqui na Bíblia ser a vontade do Cristo, então isso redunda em resultados espirituais produtivos. Você recebe uma proteção extraordinária. Você encontra a resposta para as suas orações. Você se defronta com portas que só Deus poderia abrir na sua vida. O milagre acontece. Quando Jesus entra no barco, o milagre acontece conforme essa música que foi cantada aqui. Mas Jesus não entra em qualquer barco. Jesus não entra em canoa furada. E é um tempo que essa teologia que facilita, liberalista, ela vai ter que mostrar o seu valor. Porque esse negócio de ser cristão sem resultado, agora daqui para frente, não vai ter mais graça, não. Esse negócio de igreja, de fé. Porque o meu Deus é aquele que tirou Daniel da cova do leão. O meu Deus é aquele que abre o mar vermelho. Realmente, Deus tirou Daniel da cova do leão. Deus abriu o mar vermelho. Mas Daniel era um homem fiel e Moisés era um homem fiel que estava a serviço da obra de Deus. Não é porque ele abriu para Moisés que ele vai abrir para qualquer um. Não estou dizendo que você seja qualquer um, ou qualquer pessoa. Não é porque ele livrou Daniel da cova do leão que ele vai livrar todo mundo. Tem que ver, tem que analisar, tem que entender a situação, como é que funciona. Se fosse assim, tinha muito crente em situação difícil. Não é verdade? Tem muito crente em situação difícil. Tem muito crente um problema que não tem solução. Tem muito crente, um problema que não encontrou a solução. Crente morre. Crente não tem uma salvaguarda, não tem. Não é porque é crente que está. Não, você tem que ser fiel. Você tem que ser um crente no modelo daqueles que encontraram a resposta de Deus. E aí todo mundo pode pensar, cadê a pastora Keila? Lá vem esse homem falando essas coisas. Para não ficar só nas minhas palavras. Amém, irmãos? Amém. Nós estamos juntos aqui, está tudo bem com você? Eu quero primeiramente que você faça um exame de consciência e procure aceitar quem é que sou. Depois eu falar o que eu vim falar. Apocalipse no capítulo 3, eu não estou falando para diminuir ninguém, nem para exortar, nem para nada. Estou falando para despertar a consciência. Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16 diz assim: eu sei as tuas obras. Jesus sabe as tuas obras também. Assim como ele sabe as minhas obras também. Assim como ele conhece a obra de toda a igreja aqui do filósofo da cidade de Anápolis e do Brasil,
do mundo, ele sabe a obra da igreja, porque ele anda no meio da igreja, porque ele é o cabeça da igreja. Então ele está dizendo aqui nesse pequeno texto: eu sei as suas obras. Ele sabe as suas obras. Jesus não é um tratado teológico, não. Jesus não é um conceito divino, não é um sopro de Deus, não. É uma pessoa com personalidade, com caráter definido, que tem uma personalidade definida, que desde o começo disse o que é que ele espera e o que é que ele vem buscar no final. Tem personalidade definida. E ele está dizendo: eu sei a tua obra. Para a igreja, detalhe, para a igreja de Laodiceia, que na linha do tempo das igrejas representa a igreja deste tempo. A igreja de Laodiceia, na linha do tempo, representa a igreja deste tempo. Assim como a igreja de Tiatira representa o catolicismo na fase áurea da Idade Média, por volta de 1400, 1500, a igreja de Tiatira representa aquela igreja. A igreja de Éfeso representa a primeira igreja. Então essa igreja de Laodiceia, ela representa, na linha do tempo das igrejas, essa igreja desse tempo. Nesse capítulo 3, versículo 15, ele está falando de detalhes dessa igreja desse tempo, representada por Laodiceia. A igreja de Laodiceia. Ele está dizendo então para a igreja desse tempo: eu conheço as suas obras. Conheço as suas obras. Que nem és frio, nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Vomitar-te-ei da minha boca. Tenho nojo. Porque a gente vomita quando a gente está enojado, não é? Ou quando tem alguma coisa fazendo mal a gente. É ou não é? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Jesus está dizendo então uma expressão antropomorfológica. Falei bonito, tem uma coisa. Fala a verdade. O sentimento humano, colocando a linguagem humana na boca dele, que ele tem nojo dessa morbidez, dessa igreja morna. E ele vai vomitar essa igreja da sua boca, essa igreja morna. E o que significa então essa igreja morna? Esse morno. Onde é que está esse morno nessa igreja desse tempo? Morno pode ser aquele que acha que é quente demais para ser chamado de frio. Ele é quente demais para ser chamado de frio. Mas que é frio demais para ser chamado de quente. Entendeu? Ele não é nem uma coisa e nem outra. Ele fica ali no meio, insonso. Ele mesmo olha para os frios e ele fala: eu não sou frio. Mas aquele que examina, olha para ele e fala: o seu também não é quente. Esse é o mundo. Interessante, não é? É aquele que acha que é muito bom quando se compara com o que é ruim. Para ir melhorando o raciocínio. Mas aquele que analisa, ele olha para ele e fala: você é ruim demais para ser chamado de bom. Parece que ele é muito bom quando ele olha para os ruins. Mas aquele que estabelece o parâmetro, aquele que acha que ele é ruim demais para ser chamado de bom. Calma, não vai dar certo. É aquele que julga que tem muita fé quando compara com os incrédulos.
Mas quando ele é analisado por aquele que julga com Jesus, Jesus acha que ele tem muita dúvida para ficar junto com os que têm fé. Tem fé comparado com os incrédulos. Mas diante da expectativa da palavra de Deus, ele tem muita dúvida. Por exemplo, aquele jovem rico de Lucas capítulo 18, versículo 18. Ele disse: o que fazer, Jesus, para ter a vida eterna? O que fazer para ter a vida eterna? Jesus falou: olha, você vai, vende tudo que você tem e vem e me segue. Ele falou: não, mas eu tenho muita coisa. Eu tenho muita coisa. Mas eu sou religioso. Minha mãe era religiosa, minha família é religiosa. Eu pago o dízimo, eu cumpro todas as regras da lei judaica. Ele se achava no direito de ter a vida eterna por aquilo que ele fazia, por aquilo que ele era, por aquilo que ele acreditava. Mas Jesus falou: não, te falta uma coisa, está te faltando algo. E esse algo que te falta é tirar a sua riqueza do seu coração. Então, se você não vender tudo que você tem e depois vier me seguir, você não está qualificado para ter a vida eterna. Você está entendendo? Ele achava que não tinha, mas quando a faca cortou, quando a expectativa de Deus entrou em ação, Jesus falou: você não tem o que você pensa que tem. Ou você tem o que você pensa que tem, mas você não tem o que eu espero que você tenha para alcançar o que você quer alcançar. Está entendendo? Começou a entender melhor? Amém, Jesus. Posso continuar falando? Amém, Jesus. Por exemplo, você pega em Mateus no capítulo 7, versículo 21. Diz assim: do que adianta chamar Senhor, Senhor, e não fazer a vontade do meu Pai que está no céu? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Tem muita gente achando que está fazendo o suficiente, porque chama Deus de Senhor e acredita que Jesus é o Filho de Deus, frequenta uma igreja e é religioso. Mas Jesus está dizendo aqui, ó: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, o que a pessoa está pensando que é suficiente, porque está muito melhor do que aqueles que são incrédulos, está muito melhor do que aqueles que são incrédulos, não é verdade? O cara está ali: Senhor, Senhor, religioso, oh Deus de poder, oh meu Pai, como eu creio na sua palavra. Está melhor do que o incrédulo. Se for nivelar por baixo, ele realmente está no patamar elevado. Mas quando Jesus chegou para conferir, quando Jesus chegou para analisar de acordo com o parâmetro dele, de acordo com a expectativa dele, que é o que salva, ele falou: olha, não adianta você estar falando Senhor, Senhor, mas não está fazendo a vontade do meu Pai que está no céu. Você está me entendendo? Glória a Jesus. Amém. Não está fazendo a vontade. Então, para ele estava bom, mas para Deus não está. É isso que é morro. Você quer ser morro? Você está vendo o tanto de morro que tem por aí? Verdade, Jesus. Você está vendo o tanto de morro que tem por aí? Gente que compara com quem não faz e acha que está fazendo muito. Mas quando chega diante da palavra, está faltando muito para agradar a Deus.
para fazer de acordo com a expectativa de Deus. Agora, as pessoas elas não percebem isso, porque as propostas teológicas justificam aquele que não vai até o fim. É como se estivesse dizendo: onde você está muito bom, não precisa de ir mais, porque Deus é misericordioso, Deus ele é Deus de amor, Ele vai, até o último dia, Ele vai resolver o seu problema, Ele te entende. Mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala: você é morto. Se você está fazendo uma parte, mas não está no limite que Jesus espera, Ele olha para nós e fala: é morto. É morto. Aí Ele fala: mas eu te amo assim mesmo? Não, Ele fala: eu vou te vomitar. Diminuir agora. Eu vou te vomitar, infeliz. Porque quem manda é Ele. A chave está na mão dele. A chave não está na mão de nenhum teólogo, não está na mão de nenhuma igreja, não está na mão de nenhum pastor ungido, não está na mão, não está. A chave está na mão de Jesus, e quem abre e fecha é Ele. E quando Ele abre, ninguém fecha, e quando Ele fecha, ninguém abre. Olha para mim Mateus capítulo 7, por favor, meu filho. Coloca aí o versículo 22 e 23. Mas muitos dirão: isso aqui não sou eu que estou dizendo. Eu leio isso aqui quase todo mundo que eu leio. Mas eu vou continuar. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos em teu nome? Mas profeta não dá salvo. Não dá não, muita gente. Então não expulsamos demônio para exorcista. Está no comando. Então não fizemos muitas maravilhas. Aquele que faz milagre de maravilha não está na paz de Deus aqui para a maioria das pessoas desse tempo nosso. Se alguém botar a mão na cabeça de um e curar um câncer, outro dia a igreja dele está cheia de gente. Mais um pouco. Então lhes direi abertamente: na sua Bíblia está. Se fosse o tempo do seu lado, estava a Bíblia, você podia até conferir. Nunca te conheci morno. Eu vejo Jesus falando: nunca te conheci coisa morna. Morno. Não faz a vontade do meu Pai que está no céu. Morno. Aparta de mim. Sai fora, coisa feia. Nunca te conheci. Morno. Porque a régua de Jesus ela está mais em cima. Ela está mais em cima. A expectativa dele para salvar uma alma está muito além daquilo que o homem acha que é suficiente. A exigência de Jesus é muito grande. Se você não pegar Jesus aqui na Bíblia, você vai ver que eu estou exagerando. Você acha que eu não gosto da vida, meu irmão? Espera aí. Eu estou velho, mas eu já estou diferente. Já fiz muita coisa, ele não faz nem ideia. Quem sou eu? Eu não gosto de pouca coisa, não. Eu gosto de coisa boa, coisa grande e bonita. Se é que vocês me entendem. Gosto de viver bem. Eu gosto. Muito mais do que a maioria das pessoas que eu conheço. Se eu soubesse, tivesse certeza que essa teologia liberal era suficiente para me manter aprovado por Deus, eu não ia pregar outra coisa não. Você é doido? Eu ia botar dificuldade para mim mesmo. Se eu tivesse rico pregando a palavra, eu não ganho nada. Eu faço por Jesus. Eu faço pela salvação da minha alma. Não é que eu estou querendo dificultar e nem querendo inventar nada, não. É porque eu
Fiz 63 anos de idade ontem, e muito obrigado pelas recomendações dos irmãos. E eu tive a oportunidade de passar 16 anos da minha vida atrás de Jesus, aqui na palavra dele. Vivendo a vida, mas procurando Jesus aqui, porque se você for procurar Jesus nas igrejas, nas teologias, na conversa do homem, você não vai encontrar Jesus. O único lugar que você, nesse tempo da igreja de Laodiceia, consegue encontrar Jesus é na Bíblia. Se você vier nos evangelhos, você vai, então, ter a oportunidade de encontrar Jesus. Mas fora daqui você não encontra Jesus. Agora, Jesus, aqui no evangelho, ele é muito rigoroso. Ele tem as peculiaridades dele. Por exemplo, em João, no capítulo 8, ele chega e tem um monte de religioso com pedras nas mãos para apedrejarem uma mulher que foi pega em adultério. Porque a lei mosaica dizia que uma mulher pega em adultério deveria ser apedrejada. Jesus, então, ele libertou gratuitamente, sem que ela pedisse nada para ele. Ele chegou e libertou, e agiu como advogado de defesa daquela mulher e livrou ela da morte. Vocês conhecem essa passagem? Localizou para mim? Antes desse tentando para que tivesse que acusar, mas Jesus, ignorante, queria condenar. Mais um, por favor. Como insistisse, perguntando, endireitou-se e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, que atire a pedra contra ela. Mais um, por favor. E tornando a inclinar-se, escrever na terra, o próximo. Quando ouviram isso, saíram uma a uma a conversar pelos mais velhos, só ficou Jesus e a mulher que estava no meio, mais um só, que é o mais importante. Endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais, disse a mulher: onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, precisa de mais um. Ela disse: ninguém, Senhor, nem eu também te condeno. Agora, vai-te e não pegues mais. Mais um, por favor. Não, só pede, pode falar. Vai-te e não pegues mais, para que não te aconteça coisa pior. Tem tradução. Então não foi só a questão de libertar aquela mulher e salvar. Ele libertou, mas para a salvação tinha uma exigência, uma difícil exigência, que ela não pecasse mais. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Por quê? Porque a exigência de Jesus ela é alta. Jesus não trabalha com o mundo. É ilusão pensar que Jesus trabalha. Ele libertou a mulher, libertou. Mas o que ele falou? Vai e não pega nunca mais. Ele não falou: olha, eu vou ficar te esperando mais na frente, porque eu sei que você é fraca. Até você vencer esse demônio do adultério, você vai adulterar mais muitas vezes. E eu vou estar te esperando, porque eu te amo. Foi isso que Jesus disse? Foi? Não. Ele disse: vai, não pega mais. Não seja morno. Seja quente. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Porque quem é morno, eu vomito na minha boca. Tudo que Jesus fez, por onde Jesus passou, ele agiu dentro desse mesmo propósito, dessa mesma condição. Jesus chegou para aquele homem, na parábola dos talentos, aquele homem que não multiplicou talento. Ele não falou para ele: não, eu sei que você teve medo, mas o medo é humano. E eu vou te dar outra chance. Foi isso que Jesus falou? Não. Jesus falou: olha, seu incompetente, por que você não colocou o meu dinheiro a juros? Depois ele falou: tira tudo que é dele. Porque Jesus não trabalha com o outro. Jesus passou na figueira. Quer ver? Aquela passagem da figueira.
Mateus 21:18 a 21. A figueira estava florida, estava verdinha, estava saudável, estava sadia, mas ele procurou o fruto e ele não encontrou. O que ele fez? Seca. Seca. Nunca mais nasce fruto de ti. E a figueira secou. Seca. Tem fruto? João 15:2, por favor. Tem fruto? Não. Seca. Toda vara em mim que não dá fruto, sou eu que tiro. Não é Deus que tira. Ele tira. É assim. Os carrapos de Deus, o parâmetro de Deus é alto. Aí você fala, mas e a misericórdia de Deus? Mas a misericórdia de Deus é o fato dele chegar e manifestar e te dar uma chance e te dar uma chance. Aí é a misericórdia dele. Agora, a misericórdia dele não substitui a minha decisão. A misericórdia dele é como toda misericórdia. Ele me dá uma oportunidade. Mas a minha decisão ele não substitui. Ele não age comigo. Ele me mostra, ele me dá a oportunidade, mas ele tem que tomar a decisão. Para isso que nós temos unido a Bíblia. Amém, irmão? Você está me entendendo? Jesus ele chegou no templo, tinha lá os comerciantes, como nesse templo agora, não tem esses caras que ficam vendendo a palavra de Deus, que fica vendendo abraço, que fica. Não tem? Não tem esse pessoal? Não tem. Esses crentes que ficam recebendo dinheiro de político, que ficam fazendo falcatrua com a igreja. Não tem esses caras? Naquela época também tinha os caras que pediam porco não tem, coelhinho. Lá no templo, a giota. Jesus chegou e chicoteou aqueles que não estavam no templo com reverência para adorar a Deus. Eu não falo, eu sei que vocês estão precisando, nós estamos em crise, e a gente realmente precisa do apoio dos políticos para poder o templo permanecer de pé. Nós precisamos de um congresso operante para que a igreja não seja destruída. Olha só, hein? Jesus não chegou sendo conivente. Com a maldade das pessoas, com a má intenção. Mas ele chegou, pegou um chicote pela licor, meteu, quebrou por pobreza, soltou o pombinho, saiu o pombinho voando. Porque o corte de Jesus é mais em cima. E ele vomita o gordo. Aquele que acha que é melhor do que o frio, mas também não quer ser quente. Ele fala, olha, daqui a um tempo, com certeza, a misericórdia de Deus vai ter me transformado e eu vou estar fazendo aquilo que eu não dou conta de fazer hoje. Essa não é a conversa de Jesus, não. Vai e não pega mais. Você conheceu a graça, você conheceu o poder, você conheceu o milagre, você conheceu a autoridade dele através da igreja, então agora você é responsável pelo que você conhece. Senão você é morno, sob o risco de se tornar morno, de ser considerado morno. Mas Jesus ele me ama, porque o profeta falou que vai dar tudo certo na minha vida. Meu irmão, o profeta falou, eu sei que ele te ama, mas se você não fizer aquilo que você precisa fazer, a justiça é maior do que o amor. Se o reino de Deus fosse amor, tudo bem,
Mas a Bíblia fala que o reino de Deus é justiça e verdade. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus é amor, mas o reino dele é justiça e verdade. Aleluia, Jesus. Gostei desse nome. Deus é amor, mas o reino de Deus é justiça e verdade. Glória a Jesus. Aleluia. Deus é amor, mas o reino de Deus é justiça e verdade. Glória a Jesus. Agora, nesse tempo de vida nosso, é agora. Não tem essa tolerância, porque se eu morrer sem ter chegado onde Jesus definiu para que eu chegasse, eu vou ser tratado como morto. Eu não tenho tempo a perder. Rapaz, eu queria estar assistindo o Flamengo e Corinthians hoje, mas como eu queria? Meu Deus. Jesus. Mas eu não tenho opção. Eu não tenho opção. Eu tenho que fazer o que o dono da minha vida determina que eu faça. Aleluia, Jesus. Porque eu não vivo, como disse o apóstolo Paulo, mas Cristo vive em mim. Aleluia, Jesus. A partir do momento que eu tenho consciência de que Ele me resgatou do inferno, aquele que vence, aquele que é vencido, tem que ter consciência que torna-se escravo daquele que o venceu. Assim é a lei do mundo espiritual. Aquele que é vencido torna-se escravo daquele que o venceu. Jesus me venceu, porque eu não dava conta de sair das enrascadas que Ele me tirou. E Ele me tirou. Aleluia. Agora eu devo a minha vida a Ele. Glória a Jesus. Eu demorei a saber disso, mas Ele sabia disso desde o começo. Tem gente que não desperta para essa que fala, mas Deus sabe desde o começo. Por isso está escrito aqui que aquele que não faz, aquele que não é quente, é morno. E Ele vomita o morno. Porque desde o começo Ele sabe que Ele te salvou, que Ele me salvou, e que quem Ele salva deve a vida para Ele. Ele sabe disso, Ele vive nós. Glória a Jesus. Quem não sabe disso somos nós. Fingindo que não sabemos. Vamos deixar o Espírito Santo completar a obra para que a gente fique sabendo. Nós somos enganados pelos tratados teológicos que querem o nosso dinheiro, mas não querem a nossa salvação. Que querem a nossa devoção e os nossos votos, mas não querem a nossa salvação. Porque nem eles interessam por isso. Mas se você for olhar Jesus aqui, você vai ver que é desse jeito que Jesus funciona. Ele te salva e você pertence a Ele. Glória a Jesus. Santo Senhor. Aleluia, Jesus. Eu não te salvo, eu não me salvo com todo. Ele não me salvou para ele falar, não, que você foi na igreja sexta, você vai na igreja sábado, você é dono da igreja, você vai hoje também, porque eu vou ficar assistindo o jogo do Flamengo aqui em casa. Ele não me salvou para isso. Glória a Jesus. Jesus me salvou para fazer aquilo que é, o que for, a vontade dele. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Agora você acha que com você é diferente? Jesus te salvou para te botar rico? Jesus te salvou para te abençoar. Jesus te salvou porque Ele te achou muito bonito. Jesus te salvou porque isso e aquilo e aquilo. Não, Jesus te salvou para te usar no crescimento da obra dele. Aleluia, aleluia, Jesus. Jesus te salvou para você defender o reino dele na sua geração. Glória a Jesus. Jesus te salvou para você servi-lo
Aleluia, Jesus. Para você agir como servo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Jesus nos salvou para você edificar a igreja dele naquilo que é a parte do homem. Porque a parte dele ele faz. É abençoar, é enviar o Espírito Santo, é ouvir oração, é perdoar pecado, é renovar pessoas. A parte dele ele faz. Agora a parte do homem é manter a igreja, é pregar o evangelho a toda criatura, é ser um bom testemunho. Glória a Jesus. E etc. Não vou falar disso, não vou falar disso, porque ele quer já. Não vou falar disso. Você pode dar o nome que você quiser. Se você não gosta de dízimo, então chama de Cleusa, Maria. Mas não deixa de ajudar a igreja com dinheiro, não. Só porque você não gosta desse nome. Glória a Jesus. Põe a mãozinha no bolso. Aleluia, Jesus. Mostra que você tem fé em Deus. Não seja burro. Seja quente. Aleluia. Não se compara com os primos. Mas avalia o que é que você precisa para ser quente. Glória a Jesus. Se apresenta para a obra de Deus. Aleluia, Jesus. Não fica achando que Deus te deve. Porque as pessoas às vezes elas acham que Deus deve para ela. É porque o Senhor me prometeu. É porque o Senhor deu um fulano. É porque Deus sabe que eu tenho fé. É porque eu tenho boa intenção. Não fica medindo força com Deus, não, irmão. Vai fazer o que ele manda. Não seja quente, não seja burro. Não fica olhando, é porque o outro não faz lá o que eu faço. O que eu faço é muito suficiente. Ah, se você não recebeu de Deus ainda, é porque você não chegou no ponto que ele te espera. Ah, eu não quero esse pastor pregando nessa igreja, na minha igreja. Então fica melhor do que eu, você vai ver se Deus não te coloca aqui ou abre outra igreja melhor para você. Mas para de reclamar. Quem reclama é morno. O que a gente faz? Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. E faz bem feito. Aleluia, Jesus. O que a gente faz e faz bem feito. Aleluia. Eu sei que você pode fazer mais. Aleluia. Se eu sou bom, sei, imagina aquele que te conhece de completamente, tanto que ele sabe. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você já parou para pensar se Jesus está satisfeito com você? Porque a gente pensa assim, mas eu não gosto disso, não gosto daquilo, mas pega aqui a Bíblia e vê qual que é a expectativa de Deus e analisa se dentro da expectativa de Jesus Cristo você está no nível satisfatório com a expectativa de Deus. O que você faz, será que para você é muito, mas será que para Ele é suficiente? Chega a ser aquilo que Ele sabe que você pode fazer, o que Ele espera que você faça? Numa escala de 0 a 10, você acha que você atingiu quanto dentro daquilo que Deus sabe que você precisa de fazer? Dentro daquilo que você pode fazer, que Deus te deu a condição para fazer. Quando eu conheci Jesus, eu tinha 18 para 19 anos, menino, eu era bandinho. Maconheiro, mais um maconheirinho. Andava na rua com meus amigos de infância, atravessava a rua para não passar perto de mim de medo. Você acha que eu tenho condição de exigir alguma coisa de Deus? Comemorando o aniversário de 63 anos, meus amigos, aquele pessoal que eu conheci, está todo mundo morto, lascado. Eu estou bem, moro bem, como bem, uma mulher 20 anos mais nova do que eu, feliz. Pode olhar para ela, já tem uma mulher feliz. Eu tenho que reclamar alguma coisa? Pelo amor de Deus. Não tem nada que reclamar. Só tem que obedecer. Quando Jesus fala para mim, vai, eu vou. Depois ele não pergunta para nós. Eu não tenho direito de questionar Deus.
Tem muitos anos que eu não peço nada para Deus, eu não quero que você seja como eu, não. Porque eu acho que Ele já me deu demais. Sinceramente. Estou falando para você viver que nem eu, porque às vezes você fala, essa é boa. Mas não sou. É gratidão. Aleluia, Jesus. Eu sei de onde Ele pediu. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu sei onde eu deveria estar. Amém? Amém. Quero deixar essa palavra para você, não seja morno, seja quente. Aleluia, Jesus. É bom que Jesus. Eu não tenho muita tolerância com o morno. Eu não tenho. Eu decidi ficar com Jesus. Sim, Jesus. Glória a Jesus. Estou fechado com ele. Aleluia, Jesus. Pode aparecer o disco voador mais bonito do mundo, falar, vou te levar para o infinito. Eu não quero ficar com Deus. Conheço que está dando disco voador. Agora Jesus é o Cristo. Pode aparecer a doutrina mais fantástica, dizendo, olha, você está sendo enganado pela Bíblia, a igreja não é o que você tem. Eu fico com Jesus, eu tenho Jesus, eu conheço Jesus, eu quero Jesus. Se for para morrer com Jesus, eu quero morrer com Jesus. Porque Jesus, para mim, é a minha decisão de vida. Glória a Deus. Estou dizendo isso não é para mostrar quem eu sou. Estou dizendo isso para dizer qual é a expectativa de Deus para a sua vida, para a vida do cristão. É que você viva para Jesus. Glória a Jesus. Não é Jesus fazer a sua vontade. Não é isso que está no Pai Nosso. Eu já terminei. O Pai Nosso está assim dividido. Seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. É isso que está escrito lá? Não é. Mas por que as pessoas hoje elas vivem como se fosse isso que tiver que estar escrito? O que está escrito é: seja feita a nossa vontade. Irmão, você tem que fazer a vontade de Deus. Glória a Jesus. Quer queira. Porque se não quiser fazer, é morno. Só quem não quer fazer a vontade de Deus, até melhor, assim, é o morno. O morno não quer fazer a vontade de Deus. Ele acha que não está aqui, junto com o incrédulo, que não precisa também chegar aqui, junto com aquilo que Jesus espera. Onde ele está muito bom. Ele negocia com o de cá e negocia com o de cá. Ele fica olhando para o de cá e fica esperando a solução do de cá. Ele fica no meio da Bíblia. Jesus tem nojo disso. Jesus tem nojo disso. Por isso que fala, vou vomitar a minha boca. Amém? Eu quero terminar em alto nível esse negócio. Quero que vocês tenham aquela música que vocês cantaram assim. Pode ser? Eu quero que você tenha um pouquinho mais para frente, para nós vamos terminar. Eu quero que você alegre o seu coração. Se você conseguir. Eu quero que você agradeça a Deus por Ele estar agindo no meio dessa igreja dessa forma, porque isso é um privilégio. Eu sei, eu poderia estar aqui falando, você vai ser abençoado. Nós vamos organizar uma excursão para Caldas Novas, e os maridos e as mulheres vão estar de lá, felizes, renovados, dispostos a viver uma nova vida. Eu poderia estar dizendo um monte de coisa aqui. Vamos fazer a campanha da prosperidade de Daniel, que por 21 dias você vai ficar rico. Agora tem uns caras orando aí, fica aparecendo dinheiro na conta, né? Vamos fazer uma campanha para Jesus pagar a sua dívida, tirar seu nome do Serasa e te dar um carro novo. Eu estou falando isso aqui por conta, né? Já fiz coisa muito mais difícil na minha vida. Difícil é pregar Jesus. Isso aqui é difícil. Então eu quero que você agradeça a Deus pela oportunidade de estar numa igreja que prega Jesus e que quer que você seja salvo, que é a salvação da sua alma, e quer que você consiga de Deus resposta para as suas orações, e quer que a sua família seja coberta pela proteção de Jesus, e quer que você tenha sucesso na sua expectativa, que a sua fé não seja frustrada, e não tem outro jeito. O único jeito é sendo quente, tendo uma fé definida. Bem, agora nós vamos cantar, você vai
cantar e agradecer a Deus. Não se envolva com a música não, mas entra numa dimensão de gratidão, para que o Senhor possa colocar essa palavra na sua vida, para que esse sentimento possa fazer parte da sua realidade.